Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o trecho que nos é apresentado é daquele famoso episódio em que os discípulos de Jesus estão apanhando espigas para comer. O problema aqui não são as espigas, mas é o dia de sábado, é o preceito, é a lei. E nós tomamos sobre essa realidade uma lição muito forte para a nossa vida. Você já pensou se o amor de uma mãe se resumisse apenas a dizer para o seu filho a regra de lavar as mãos antes de comer? Teríamos aí uma mãe muito chata, muito cruel, só apegada às regras. Porque o amor de mãe não se resume a apontar as regras da casa, da boa conduta e dos modos. O amor de mãe é aquele abraço no choro de uma nota ruim, é aquele sopro no machucado provocado por uma queda de bicicleta, é aquela comida favorita feita no dia de domingo. A expressão do amor de mãe vai muito mais além das regras. A regra que Deus criou foi a misericórdia e o perdão para alcançar os nossos corações. As regras existem e precisam ser observadas. Ninguém segue uma regra lendo apenas um manual, a regra é relacional, ela só existe se for para promover o bem dos indivíduos. Uma lei, uma norma numa sociedade em que os indivíduos se relacionam, ela só tem razão de ser se for justamente para mediar o bom relacionamento entre os cidadãos. Então, a regra é relacional. A lei de Deus existe para nos fazer experimentar o seu amor. A nossa religião não é a memória das tábuas da lei, é a memória de Deus que salvou o seu povo e continua agora a salvá-lo pela vida do seu Filho Jesus. Esse é o fundamento da nossa religião. E Jesus, no Evangelho, parece romper, mais uma vez, com os esquemas. Não é lícito, em dia de sábado, fazer tal coisa, disseram os fariseus. Sabiamente, aprendemos que toda regra tem a sua exceção. Essa exceção não desqualifica a regra, mas a torna humana e vivível. Porque pode existir um ser humano nesse mundo necessitado de uma compreensão ainda maior, mais alargada, mais flexível que o torne, de fato, humano. Aí sim é capaz de aderir a toda a lei. Então, a lei não é aplicada de forma igual para todo mundo, por isso o perdão e a misericórdia são expressões fortes da exceção de uma regra. Diz o Salmo 78, e Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, estamos na exceção. A regra que Deus criou foi a misericórdia e o perdão para alcançar os nossos corações. Se o coração de Deus se alargou, flexibilizou-se, não posso também fazer diferente. Para que eu e você pudéssemos entrar no seu coração, Deus alargou o coração dele, tirou o peso que pesava sobre nós para nos dar a possibilidade de viver tudo aquilo que nós precisamos. Então, peçamos ao Senhor também essa graça de alargar o nosso coração, de nos fazer viver os preceitos e as regras, mas sempre no aspecto relacional, na nossa intimidade com Ele. Que Deus te abençoe. Se você está em busca de mensagens inspiradoras, reflexões profundas e ensinamentos que tocam o coração, este é o lugar certo para você. O A Voz do Evangelho é um espaço dedicado a compartilhar a palavra de Deus de forma autêntica e relevante para o seu dia a dia. Venha fazer parte dessa comunidade de amor e esperança. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares para que todos possam ser abençoados por essa poderosa ferramenta de transformação.